Graça e paz, povo de Deus, amém? Que bom que você veio cultuar conosco, sua presença nos alegra muito e alegra o coração de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo de número 11, versículo de número 30. João, capítulo de número 11, versículo de número 30 a seguir. Está aí no telão também, você pode nos acompanhar. Vamos ler o texto aqui, depois vamos fazer uma oração. Eu queria que você orasse comigo hoje pela minha tia. Minha tia fraturou o fêmur da perna, está numa situação delicada, nós vamos orar por ela. O nome dela é Maria. Se você puder estar orando por ela, eu agradeço também, em nome de Jesus. Todos que acharam, por favor, se coloque de pé, não para mim, mas pela palavra do Senhor. João capítulo 11, versículo de número 30. Ora, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava no lugar aonde Marta o encontrara. Quando os judeus que estavam com Maria em casa e a consolaram, perceberam quão rapidamente ela se levantara e saíra, e guiando-se, supondo que ia ao túmulo para chorar ali, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos pés dizendo: Senhor, se tu estivestes aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e também chorando os judeus com que elas vinham, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. Perguntou ele: onde o puseste? Respondeu o Senhor: vem e vê. Jesus chorou. Então disseram aos judeus: vede quanto o amava. Alguns, porém, disseram: não poderia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também que este não morreste? Jesus, comovendo-se profundamente, outra vez dirigiu-se ao sepulcro, e era uma gruta com uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois é 4 dias. Então Jesus lhe disse: não te disse que, se credes, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeava, para que creiam que tu és quem me enviaste. Tendo dito isto, Jesus chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto num lenço, e disse: desatai-o e deixai-o ir. Senhor meu Deus, Pai maravilhoso, Pai, está aqui a tua palavra, Senhor, diante do teu povo, Senhor. Fala conosco, Senhor, nesta noite, Senhor, ministra em nosso coração, Senhor. Por isso nós declaramos a nossa mente cativa, o nosso coração aberto, Senhor, a tua palavra nesta noite, Senhor. Revela, ó Deus, e traz a porção que o Senhor separou nesta noite, Senhor. Pai, também nós oramos pela minha tia, a tia Maria, Senhor. Ó Deus, visita ela neste momento, Senhor, com o teu poder, ó Deus, restaura, Senhor, essa fratura, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que a recuperação dela seja no sobrenatural do Senhor, ó Deus. Ó Deus, tira toda a dor, Senhor, toda a sequela, Senhor. Ó Deus, declaramos ela sarada, curada, Senhor, e restaurada para a glória do teu nome, Senhor. Assim nós oramos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Os irmãos podem assentarem? Eu quero falar com um tema nessa noite: como alcançar o milagre, amém? Nós estamos aqui no culto da vitória, glória a Deus, igreja, culto da vitória, e toda vez que nós falamos em vitória, né, a nossa mente pensa em uma bênção, né, pensa em um milagre, sempre que falamos em vitória, e também, logicamente, nós enfrentamos lutas, por isso temos vitórias. E quando nós lemos esse texto aqui, eu quero que você abra o seu coração. De repente você está falando assim, mas de novo a história de Lázaro, né? Quantas vezes nós já escutamos, né,
essa história do milagre de Lázaro. Então eu quero dizer assim, abra o seu coração. Eu gosto dessa passagem aqui porque aqui é um milagre diferenciado. Eu sei que Jesus já ressuscitou várias pessoas, na Bíblia, mas essa daqui nós vemos que realmente vem de encontro ao nosso coração. Muitas pessoas, às vezes, pela incredulidade, falam que quando Jesus ressuscitava ali os mortos, alguns naquela época sofriam de, até coloquei aqui, catalepsia, que era aquela doença que a pessoa parecia que era morta, Hoje não existe mais isso, porque nós estamos avançados com os aparelhos, Mas há alguns relatos realmente que pessoas foram enterradas até vivas, Mas nesse milagre aqui é diferente, porque a Bíblia aqui relata, que fazia 4 dias que ele estava morto. E também a Bíblia relata que cheirava mal. Então, nós chegamos à conclusão que Lázaro já estava num estado de decomposição. Não tinha todos esses tratamentos que tem hoje, porque a gente leva o corpo lá, aplica um monte de produto lá, para durar mais. Não tinha. Então, a verdade é que a Bíblia fala 4 dias ele já estava ali morto e também cheirava mal. Então, nós vemos assim que realmente, aos olhos humanos, Deus faz um grande milagre. Restituir ali os órgãos e trazer a vida àquele homem. Então esse milagre é diferenciado e nós queremos aprender um pouco mais acerca de como também receber um milagre na nossa vida. Amém? Se você acompanhar comigo no capítulo 11, quando começa a história, diz que esta enfermidade de Lázaro, no capítulo 11, versículo de número 4, diz assim: quando Jesus ouviu isso, disse: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Então nós vemos assim que realmente Jesus ele já estava sabendo o que ia acontecer bem antes. Mas ele chega ali, se você não conhece a história de Lázaro, ele chega ali já atrasado. Até quando você lê todo o contexto, você vai ver que uma das irmãs procura Jesus e fala o seguinte: se você não tivesse atrasado, se você não tivesse chegado antes aqui, o meu irmão não teria morrido. E ele relata para ela, fala assim: se você crer, você verá a glória de Deus. Então o que eu quero falar com você a respeito disso, os milagres precisam que a gente creia neles, Então nós precisamos realmente entender isso, Por quê? Porque não basta simplesmente a gente usar o nome de Jesus, mas nós precisamos exercer a nossa fé. Então Jesus ele deixa sem dúvida que realmente, precisamos de fé, precisamos do crer para ver a glória de Deus. Independente disso, Jesus já ia fazer um milagre, como nós lemos no capítulo 4. De qualquer jeito, e era óbvio que ele ia lá para fazer um milagre. Então, nós entendemos que nessa mensagem, ela está direcionada a algo mais. Não somente porque Jesus ia ali fazer um milagre, não só porque Jesus faz um milagre hoje também nas nossas vidas, mas nós precisamos entender como conseguir, como obter, esses milagres na nossa vida. Então nós vemos assim, temos que entender que Jesus, ele era o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Jesus não mudou. Amém, igreja? Então a Bíblia diz isto: ele era o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não está relacionado apenas no fazer. Então não está relacionado apenas porque Jesus vai fazer, porque ele era o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então não é problema nenhum para ele fazer isso, fazer um milagre a qualquer momento. Não é problema. Não é problema. Se você pedir um milagre, se você vir buscar um milagre, ele está disposto a fazer. Deus, ele está disposto a fazer como Pai para a nossa vida. Mas nós precisamos crer realmente. Então, partindo deste ponto, entendemos que se ele ressuscitou Lázaro, que há 4 dias estava morto, e já estava cheirando mal, Deus ele é poderoso para fazer qualquer milagre na minha vida e na sua vida. Amém, igreja? Então eu não sei, você que me ouve em casa também, eu não sei qual o tipo de milagre que você veio buscar. Eu não sei qual é o milagre que você está esperando na sua vida, mas eu sei que Deus ele é poderoso para fazer. 4 dias, irmãos. 4 dias morto e já em estado de decomposição, Jesus chega ali e faz um milagre. Então, eu passo a observar que às vezes o milagre que eu preciso, não que esteja milagres grandes ou pequenos,
mas às vezes está mais fácil do que aquele da vida de Lázaro, que 4 dias estava ali, e a Bíblia relata que cheirava mal. Então nós entendemos esse ponto, e temos que entender que nós precisamos crer, nós precisamos se posicionar. Vemos que ele colocou um parâmetro de fé, se você vê, se você crê, você verá a glória de Deus. Então, em outras palavras, se eu não crer, eu não verei a glória de Deus. Eu preciso crer para ver a glória de Deus. Então nós temos que entender isso. A Bíblia ela relata que depois que Jesus ressuscitou, os discípulos fizeram também grandes milagres, no nome poderoso dele. Então Jesus, ele era o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Jesus está no nosso meio. Amém? O que nós temos que parar de pensar é que às vezes nós colocamos no nosso entendimento que é o Deus do passado, o Jesus do passado tem mais poder do que o Jesus hoje, ou perdeu um pouco de poder Jesus hoje. Às vezes nós vemos pessoas comentando, às vezes até o nosso pensamento vai falando assim: puxa, no passado, o Deus do passado, o Jesus do passado operava, curava, ressuscitava. E esse Jesus agora é o mesmo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então por isso que a mensagem vem de encontro a nós, para tentarmos obter esses milagres na nossa vida de uma forma clara e específica. Filipenses no capítulo 2, versículo de número 9 a 11, fala sobre o nome de Jesus. Por isso Deus exaltou ao mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então, a pergunta: onde está o ponto-chave? Se Jesus não está mais presente aqui no nosso meio para fazer milagre, mas ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que está acontecendo? Qual é o segredo? Como que os discípulos desenvolviam-lhe o milagre juntamente com as pessoas que eram curadas? Então eu quero que você entenda esse primeiro ponto. O primeiro ponto: no nome de Jesus há poder. Toda vez que nós vamos exercer uma oração, todas as vezes que nós vamos fazer uma petição ao Senhor, tem que ser direcionado no nome de Jesus. Amém? Porque o nome de Jesus tem poder. Mas somente o nome de Jesus não me leva a receber um milagre. Não apenas o nome dele. Precisamos crer, ter fé, se queremos ver a glória de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? E como sempre fala, a Bíblia ela só tem sim ou não. Então, não tem talvez. Ou eu quero ver a glória de Deus crendo, ou eu não vou ver a glória de Deus. Então nós temos vários exemplos na Bíblia que é pela fé que o milagre vem na nossa vida. Pela palavra de Deus. Jesus ele estava presente em algumas situações, mas não precisou, às vezes, ele ir na casa da pessoa. Um exemplo que nós vemos é o centurião. Aquele homem que está no capítulo de Mateus, capítulo 8, versículo de número 5. Depois você pode estar lendo, que a história é um pouco comprida, mas eu vou dar um resumo aqui para que você possa entender. Diz a palavra que aquele centurião procura Jesus falando o seguinte: o meu servo, ele está em casa e ele está doente, e eu preciso que você libere uma palavra. Em outras palavras, assim, Jesus queria ir lá na casa dele, mas ele falou assim: não precisa você ir lá. Eu sei, eu reconheço, em outras palavras, eu reconheço a sua autoridade. Eu sei quem é você. Basta uma palavra que você fale ali e o meu servo vai ser curado. Por quê? Porque é assim comigo também. Eu reconheço a autoridade, eu dou ordem aos meus soldados, eles vão, eles vêm, eles levam, eles trazem. Então Jesus ele estava ali, mas a fé daquele homem, o crer daquele homem, não precisou que Jesus fosse lá, apesar dele relatar que ele não queria, que não era digno de receber Jesus na casa dele. Mas ali naquele momento ali é uma expressão de fé. Aquele homem exerce uma fé tremenda. Porque a palavra diz que naquele mesmo momento, aqui ó, Jesus disse assim: o seu servo está curado. A Bíblia fala que naquele exato momento o servo foi curado. Mas o que nós vemos também nesse relato de Mateus capítulo 8, versículo de número 5, é a fé daquele homem. Aquela fé. Então ele está falando assim: eu reconheço a sua autoridade, eu reconheço quem você é, e eu tenho a minha fé firmada. Eu estou decidido que se você disser uma palavra, vai acontecer. E é interessante que quando Jesus termina
aquele relato dessa passagem do centurião, ele fala assim: nem em Israel vi tanta fé como essa. É em poucos lugares que você encontra Jesus elogiando uma pessoa. Você não encontra em todos os versículos ou capítulos ou passagem de Jesus, ele elogiando uma pessoa. Mas ali ele chamou a atenção. Quando nós lemos a Bíblia, ele fala assim: olha, nem em Israel vi tanta fé como essa. Imagina isso, uma fé realmente a qual chamou a atenção de Jesus. E eu pergunto para você nessa noite: como está a nossa fé? Como está a minha e a sua fé diante desse Deus maravilhoso? Diante desse Jesus? Será que também basta uma palavra na nossa vida para que a gente acredita e creia que o milagre pode acontecer? Como está a nossa fé? Será que Jesus pode falar assim: a fé da Karine, nunca vi uma fé como essa, Karine, aqui em Carapó, né? Ou talvez nunca vi uma fé como a sua, Tiago, aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Uma fé realmente que marcou, uma fé que realmente foi relatada aqui na Bíblia. Porque alguns estudiosos dizem que se for colocar todos os milagres que Jesus fez nessa caminhada dele, não caberia em um só livro. Então, alguns milagres que foram relatados aqui, algumas passagens de Jesus realmente é para o nosso ensinamento. E quando eu vejo isso daqui, eu vejo que Jesus ele faz esse elogio para aquele homem. Nem Israel vi fé como essa. Então, a fé dele realmente era uma fé convicta. Não tinha nenhum pingo de incredulidade. E aí ele falou: basta uma palavra sua para que o milagre aconteça lá na vida do meu servo. E quantas vezes, irmãos, nós recebemos a palavra aqui? Quantas vezes aqui foi pregado sobre fé já? Quantas vezes Deus já falou assim: eu vou fazer na sua vida, apenas creia que você verá a glória de Deus. E na verdade, este é o princípio. Nós às vezes não temos muito aonde se apegar. Ou é na palavra de Deus e nas promessas dele, é na pregação da palavra que diz que o evangelho é o poder que nos transforma. E quantas vezes Deus tem falado: esse sonho vai dar certo, esse projeto vai dar certo, a sua casa vai ser restaurada, isso e aquilo, e nós não acreditamos. Nós não temos uma fé como às vezes essa do centurião. Então precisamos realmente entender isso. Nós precisamos estar conectados na palavra, porque nós não podemos perder as promessas, nós não podemos perder os milagres. Então, falar o seguinte: não precisa ir, basta uma palavra, e ele recebeu. Basta uma palavra, e ele recebeu. Então nós temos que entender isso. Então, independente das circunstâncias, nós não podemos recuar na fé. Aquilo que Deus prometeu para você, aquilo que Deus ministrou no seu coração, vai acontecer. Nós precisamos crer, nós precisamos perseverar, nós precisamos alimentar essa fé com a palavra, com a pregação do evangelho. Ainda bem que você veio hoje aqui, porque Deus separou essa porção hoje para você. Talvez você tenha esperado já um milagre, talvez você tenha planejado algo no Senhor, e talvez, devido às circunstâncias, talvez você recuou. Talvez você parou de acreditar. E eu quero dizer para você: não pare. Se você crer, você verá a glória de Deus. Amém, igreja? Então nós temos que entender isso. Então nós temos que entender que Deus ele faz milagres maravilhosos. E nós temos que entender que Deus é um Deus realmente que traz através da palavra dele um ensinamento para as nossas vidas. E quando nós falamos de milagres, e o que me chama a atenção aqui é outro milagre também, que eu quero falar com você, no livro de Marcos, capítulo 5. E essa passagem todos nós também conhecemos, a qual um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, ele chega até Jesus, também falando assim: olha, a minha filha está doente em casa. E ele chega ali para Jesus, para pedir para Jesus ir lá também. Jesus ia. Só que se você continuar lendo ali o capítulo 5 de Marcos, você vai perceber que chega ali a bendita da mulher do fluxo de sangue. Jairo chegou primeiro para receber o milagre. Amém? Só que aí, de repente, naquela confusão, chega a mulher do fluxo de sangue, aí começa, diz aquele empurra da multidão, a mulher toca nas vestes de Jesus, e Jesus para e fala assim: opa, alguém me tocou. E aí você já conhece a história, os discípulos falam: mas Senhor, você está no meio da multidão aqui, estão empurrando você, apertando, e você fala: quem me tocou? Ele fala: não, mas alguém me tocou diferente, porque do meu corpo saiu virtude e saiu poder. E a palavra diz que realmente Jesus encerra ali falando: a sua fé te curou.
A sua fé te curou. E quando nós lemos esses milagres da passagem dos evangelhos, você vai ver que sempre Jesus está usando: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E isso realmente nós temos que aplicar na nossa vida. Sempre, às vezes, no final de um milagre está lá: a sua fé te salvou, a tua fé te curou. E Jairo fica ali. E o interessante é que aquela mulher recebe o milagre, e aí logo em seguida, quando você começa a terminar o milagre da mulher do fluxo de sangue, chega alguém da casa de Jairo falando o seguinte: não incomode mais o mestre, a sua filha, ela já morreu. Ela já morreu. E o interessante é que quando ele fala isso daqui, às vezes nós também aplicamos essa parte na nossa vida. Por quê? Porque às vezes nós falamos assim: puxa vida, o cara cortou a minha fila, o milagre era para mim. Eu que estava esperando uma porta de emprego, mas foi o fulano que recebeu. Puxa vida, eu que preciso de uma cura, eu que preciso de uma restauração na minha saúde, e quem foi curado foi o outro. Às vezes a pessoa fala assim: eu que estou com câncer, eu que preciso da cura, agora aquele já tinha uma doença menor e recebeu a cura. Eu quero dizer algo interessante para você e verdadeiro: Deus, Ele não faz o milagre segundo a sua necessidade, amém? Amém, igreja? Eu sei que Deus é misericordioso e às vezes vem, mas não é por causa da sua necessidade. Se fosse assim, Jesus falava assim: olha, eu curo qualquer um aqui no meio da multidão, toca aqui na minha mão, quem quer milagre? Poderia ser assim: ah, Jesus, eu quero, eu preciso de uma restauração na minha casa. Toca na mão de Jesus, recebeu o milagre. Ou outro fala assim: eu preciso de uma cura, toca aqui na minha mão. Toca. Não é desse jeito. Você pode perceber que sempre vai ter uma ação de fé. A sua fé te curou, a sua fé te salvou. Então nós temos que entender que o milagre na nossa vida não é por causa da nossa necessidade. E nós queremos aplicar isso. Nós chegamos às vezes diante de Deus como um coitadinho falando: eu estou doente, eu preciso de um milagre, eu preciso que o Senhor me cura. Eu quero, aliás, nós usamos muito: eu quero que o Senhor me cure. E não é segundo a nossa necessidade, é segundo a nossa fé, segundo o nosso crer. Se você crer, você verá a glória de Deus. Se você não crer, você não verá a glória de Deus. Aí fica pela misericórdia do Senhor. Então, por que às vezes acontece na vida do irmão? Por que acontece na vida da irmã lá? Porque creu. E às vezes a nossa fé está repleta de incredulidade, está misturada com a incredulidade, e nós não conseguimos crer nesse Deus, nesse Jesus que é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Ele fez milagre no passado, continua fazendo agora, nesse momento, e continuar fazendo futuramente, porque Ele é Deus. Então não é segundo a minha necessidade. Então nós temos que entender isso, porque muitas vezes nós queremos colocar diante de Deus, é certo, sim, oração, mas não da forma às vezes que apresentamos diante de Deus, querendo pressionar Deus por causa da nossa necessidade. Não, o milagre vem porque nós cremos. Amém? E se você ler lá no texto lá, você vai ver que Jesus, ele fala isso para Jairo. Fala assim: ó, não tenha medo, apenas creia. Ele usa de novo ali: não tenha medo, apenas creia. Apesar da notícia ter vindo, olha, só não incomoda mais o mestre, a sua filha, ela já morreu. E Jesus fala o seguinte para ele: não tenha medo, apenas creia. Então você pode ver que tudo que está ligado com os milagres está sempre lá, a fé e o crer realmente. Então nós não podemos deixar a incredulidade tomar conta do nosso coração. Então nós precisamos realmente se voltar, porque a Bíblia fala que tudo é possível ao que crer. Não depende só de Jesus. Aliás, Ele pode fazer, mas você precisa crer. Amém? Então, Ele é poderoso para fazer? Sim. Mas e a nossa parte? Temos feito? Você precisa crer. Eu preciso crer. Ele está à disposição. Ele quer fazer um milagre, só que eu preciso crer. Então tudo é possível que crer, mas precisamos exercer a nossa fé. No nome de Jesus há poder, sim, mas a responsabilidade de crer é unicamente nossa. Quando Jesus ele fala ali para Marta, fala assim: se você crer, você verá a glória de Deus.
Ele está o quê? Falando para ela assim, você precisa crer para ver a glória de Deus. E assim, diante de muitas situações, nós precisamos crer. Porque muitas vezes nós olhamos com os olhos físicos. Nós vemos o tamanho do problema, das dificuldades. Às vezes nós falamos da nossa boca que não tem saída, que não vamos conseguir, que às vezes Deus não é poderoso para fazer, muitas vezes. Então nós temos que mudar esse pensamento. Tudo é possível àquele que crê. O nome de Jesus tem poder, ele é onipotente, mas a ação de crer é nossa. Então nós temos que realmente entender isso. E a Bíblia está tentando nos ensinar a questão desse daqui. Que eu e você possamos crer realmente. Que nós paramos às vezes de chegar por causa da necessidade. A necessidade todo mundo tem, eu tenho problema, você tem problemas. Quantas vezes eu e você enfrentamos também problema de saúde, enfrentamos problema de casamento, enfrentamos problemas financeiros, problemas no trabalho. Quantas vezes? Inúmeras vezes. E qual que é o diferencial? É o crer, porque problemas todo mundo tem, adversidades todo mundo tem. Agora, como nós lemos, para Deus, que é o Deus do impossível, não tem problema grande ou pequeno. Tem a questão de você crer, a questão de você exercer a fé. Independente se eu preciso de uma porta de emprego ou se ele vai ressuscitar depois de 4 dias uma pessoa que já está em decomposição. No nome dele há poder para fazer qualquer tipo de milagre, para te abençoar em qualquer área da sua vida. Mas o ponto fundamental é crer. Nós precisamos crer. Então, nós entendemos que todos os milagres relatados nos evangelhos, ele vai sempre falar, crer, tenha fé. Eu quero que você acompanhe comigo agora Marcos capítulo de número 9. Um pouquinho para trás aí, Marcos capítulo de número 9. O versículo 14. Diz assim, quando se aproximaram dos outros discípulos, viram grande multidão e alguns mestres da lei que discutiam com ele. Assim que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudar. Ele perguntou aos mestres da lei, o que discutir com eles? Um homem dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe o meu filho, possesso de um espírito imundo. Este, onde quer que o apanha, lança-o em terra e espuma, range os dentes e vai se secando. Roguei aos teus discípulos para que expulsassem, mas eles não puderam. Jesus respondeu, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. Eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, agitou-se no menino com violência, caindo ele por terra, rogava espumando pela boca. Perguntou Jesus ao pai do menino, quanto tempo que isso lhe sucede? Respondeu ele, desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes, faz alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Jesus disse-lhe, se tu podes, tudo é possível ao que crer. Imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão começava a se ajuntar, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saia desse jovem e nunca mais entre neles. E o espírito, clamando, agitando com violência, saiu, deixando quase o morto, a ponto de muitos dizerem, morreram. Jesus, porém, tomando pela mão, levantou e ele ficou em pé. Um outro milagre maravilhoso aqui. E aqui dentro desse milagre aqui nós temos um ensinamento, né? Ali chega um homem ali também com um menino, como relata o texto ali, possesso de um espírito. E se você vê lá, o espírito, como diz o outro, era muito bravo, né? Jesus vai falar assim, ó, só sai com jejum e oração. Mas aqui o caso é o seguinte, esse homem ele chega lá e joga o problema para Jesus. Ele fala assim, olha Jesus, se tu podes, faz alguma coisa por nós. Aliás, ele chega ali e coloca diante de Jesus.
E muitas vezes nós chegamos e colocamos o nosso problema, a nossa adversidade, pedimos o milagre, pedimos a bênção na nossa vida e não queremos fazer mais nada. Nós só queremos receber. Tipo assim, estou jogando o problema para você, Jesus. É você que resolve. Mas Jesus, ele fala o seguinte assim, se tu podes, rapaz, você não sabe quem eu sou. Eu sou Jesus. Eu posso, se eu quiser eu posso fazer. Mas agora, você pode crer? É a mesma coisa às vezes que Jesus está falando conosco, porque nós temos jogado os nossos problemas, as nossas aflições, nós temos falado, Senhor, faz um milagre na minha vida, faz na minha família, faz nas áreas que eu preciso. E aí Jesus está falando, eu posso. E agora, você crê? Será que você consegue crer para isso? E quantas vezes, irmãos, às vezes nós levanta já cedo pedindo milagre, jogando problema, a adversidade na mão do Senhor, e não queremos fazer a nossa parte. E Jesus joga de volta, fala assim, olha, o negócio é o seguinte, eu posso, se tu podes, eu posso, agora você crê? É isso que fala. E aí aquele homem, ele recebe o milagre, porque ele falou assim, ele falou da boca dele, eu creio, mas ele pediu também ajuda ao Senhor, ajuda a eu ter fé. O que nós temos que falar para o Senhor? Eu creio, mas me ajuda também, porque a nossa vida ela tem muitos altos e baixos, e o que nós não podemos fazer na nossa vida é mudar a posição do nosso Deus, o nosso crer e a nossa fé. Eu gosto muito de um texto que é de Eclesiastes, no capítulo de número 3, onde fala que há um tempo determinado por Deus. E ali você vai ver Salomão relatando ali que há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, né? E tempo de chorar, tempo de rir, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. A nossa vida ela tem altos e baixos. E ainda surpresas, muitas surpresas. Que lá ainda fala assim, a juntar pedras e espalhar pedra. Quem é que quer espalhar pedra para depois juntar pedra? Ninguém. Mas são as adversidades, às vezes, que acontecem na nossa vida. Agora, o que eu não posso fazer? Eu não posso, quando eu estou ruim, levar Deus junto comigo. A minha fé ir lá ser abalada. Ou quando eu estou lá na bonança, quando eu estou alegre, quando eu estou amando também, eu esqueço de Deus. Eu esqueço de exercer a fé. Senhor, me ajuda a ter fé. O que nós temos que fazer? É uma batalha constante, é altos e baixos, mas eu não posso mudar o patamar de Deus. Deus ele continua para mim no mesmo lugar. Eu posso estar alegre, Deus é o mesmo para mim. Eu posso estar chorando, Deus é o mesmo para mim. Eu posso estar amando, Deus é o mesmo para mim. Eu posso estar odiando, Deus é o mesmo para mim. Eu posso estar em paz, Deus é o mesmo para mim. Eu posso estar em guerra, Deus é o mesmo para mim. A minha fé continua na mesma patamar. É muito difícil. Por isso, às vezes, aonde que está o problema, pastor? Aonde está a nossa dificuldade? É no crer, é manter a nossa fé contínua, é manter realmente essa fé inabalável. Se tu crês, verá a glória de Deus. Então nós temos que entender isso. Quando esse homem chega ali, ele faz o mesmo que às vezes nós fazemos. Queremos jogar tudo para Deus e falar, resolve aí. Resolve para mim. E ele está falando, eu resolvo. Mas e aí, você crê que eu posso resolver? Você realmente tem uma fé inabalável que pode acontecer? Que pode ser restaurado, que pode ser curado? Que portas podem se abrir? Você crê? É isso que ele está falando. Então eu quero dizer para você o seguinte, é preciso ter fé. Foi o parâmetro que Jesus colocou ali no milagre de Lázaro, para Marta. Um ensinamento para a vida de Marta. Se você crer, você verá a glória de Deus. Não é só ter uma fé momentânea. Por quê? Porque fé momentânea, às vezes você vai receber, mas lá na frente você vai acabar perecendo mais ainda. Então nós temos que entender que a fé tem que ser contínua. A fé nós temos que aprender a crer num patamar realmente não de altos e baixos, mas contínuo. Então, mas ter fé continuar exercendo e perseverando todos os dias. Uma fé que não seja desanimada, uma fé que alimenta os sonhos, uma fé que traz restauração, uma fé que traz cura, uma fé que traz libertação. Então nós vemos que através da fé, as promessas, as bênçãos estão à nossa disposição.
Então por que não acontece? Porque falta fé, porque falta o crer. Porque às vezes nós não conseguimos nem sequer alimentar os nossos sonhos pessoais mesmo, sonhos até materiais. Eu desejo fazer uma viagem. Nós só falamos do Senhor: Senhor, eu estou querendo fazer uma viagem, abençoa eu aí. Mas você não faz mais nada, você não exerce uma fé. Você não procura fazer a sua parte. Ou às vezes é algo maior: eu preciso de uma cura, eu preciso de um milagre. Senhor, eu preciso de um milagre. Eu preciso de uma cura. Eu preciso da restauração na minha família. Eu preciso que o meu marido venha para a igreja. Eu preciso que a minha esposa venha para a igreja. Eu preciso que o meu filho seja liberto. Eu preciso disso e daquilo. Nós só pedimos, mas não queremos exercer a fé. Não queremos pagar o preço. Porque quando nós falamos: Senhor, me ajuda a crer, me ajuda a ter fé, aí Ele fala assim: tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que jejuar, tem que servir, tem que vir na igreja, não deixando de congregar como é costume de alguns. Hebreus capítulo 10, versículo acho que é 25. Então, isso exerce a fé. Por quê? Porque Paulo ele disse que o evangelho é o poder de Deus. Como que eu vou exercer a fé se eu não vou escutar a palavra, se eu não busco a palavra, se eu não recebo a palavra? Hoje nós estamos falando aqui de milagres e de fé, tudo dentro da onde? Da palavra. E sempre encerrando os milagres falando assim, o quê? Precisa crer, precisa ter fé. Sem fé também é impossível agradar a Deus. A fé está relacionada a muitas coisas dentro da palavra de Deus. Todo momento que você lê, se você lê, o Espírito ele vai revelar, vai falar assim: está ligado com a fé. Muitas passagens, muitos ensinamentos estão ligados pela fé. Então nós precisamos ter fé. Então eu não sei qual é o milagre que você precisa, eu não sei qual é a restauração que você precisa, mas Deus te trouxe nessa noite para alimentar a sua fé, para fortalecer a sua fé, para falar para você: se você crer, você verá a glória de Deus. Amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé neste momento. Eu quero orar por você. Eu não sei o que você está passando. Você em casa que me acompanha também, eu não sei o que você está passando. Eu quero dizer para você que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não importa também o tamanho da dificuldade, o problema na sua vida. Não importa. Ele restaurou Lázaro, trouxe a vida a Lázaro depois de 4 dias e ainda cheirava mal, em decomposição. Então Ele é poderoso para fazer qualquer milagre na sua vida. Mas nós precisamos crer. Nós precisamos realmente ter esta fé inabalável. Se você veio hoje aqui realmente, eu tenho certeza que você não saiu de casa falando assim: não, eu vou na igreja lá para dar tudo errado. Não é isso. Eu saí de casa hoje falando assim: eu quero receber do Senhor. Se você saiu realmente já crendo da sua casa, você que me escuta aí, ficou conectado até agora aí falando assim: eu quero receber também o milagre. Essa palavra tem falado comigo. Eu quero orar por você nesta noite, amém? Então, não sei o que você está passando, eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, mas eu quero orar por você. Eu quero que você coloque a mão no seu coração neste momento. Vamos exercer aqui a fé. Quando eu exerço a fé, eu estou dizendo o seguinte: eu creio que Tu és realmente o Deus do impossível. Foi o Senhor que criou todas as coisas. Foi o Senhor que fez grandes milagres. Eu acho interessante que quando Jesus ressuscitou, ainda os discípulos andavam fazendo milagres. Em Atos, no capítulo 3, versículo de número 6, a cura que foi lá. Se você ler o capítulo 3, você vai ver a cura ali de um coxo que estava à porta de Formosa, do templo de Formosa. E Pedro e João falam o seguinte, assim: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. E depois no capítulo 3:16 ele fala: aquele homem foi curado por causa da fé. Todos os milagres estão relacionados com a fé, com o crer.
Então, que você possa se colocar na presença do Senhor, agora nesse momento. Esvazie a sua mente. Não deixe o inimigo agora implantar nenhum pensamento de fora. Conecte-se com o Senhor. Porque se você crer agora, nesse momento, você verá a glória de Deus. O milagre vai entrar na sua casa, na sua família, no seu casamento, nas áreas que você precisa. Qual é a área que você precisa? Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer fazer um milagre na sua vida. Não importa se você às vezes pensou que Ele chegou atrasado. Como Marta falou, se o Senhor tivesse vindo antes, meu irmão não tinha morrido. Ele chega na hora certa, irmãos. A palavra veio hoje na hora certa. Retome o que ficou para trás, às vezes um sonho para trás, um projeto. Se coloque agora na presença do Senhor. Deus quer fazer milagre em nossas vidas. Senhor meu Deus, Pai maravilhoso, Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus, nós nos colocamos, ó Deus, diante da Tua presença, Senhor. Ó Deus, em fé, Senhor. Ó Deus, crendo, Senhor, porque nós queremos ver a glória de Deus operando na nossa vida, Senhor. Ó Deus, queremos ver o milagre acontecendo na nossa casa, na nossa família, Senhor. Ó Deus, queremos ver um milagre, Senhor, na saúde dos Teus filhos, ó Deus, ou aquele que está representando alguém aqui, como o centurião foi representar o servo que estava enfermo em casa, Senhor. Ó Deus, eu também estou aqui representando a minha tia, Senhor. E os meus irmãos que me ouvem também, se tem alguém internado, Senhor, acometido do vírus ou qualquer outra situação, Senhor. Ó Deus, pela fé, pelo crer, pela palavra, Senhor, da mesma forma que o Senhor liberou a palavra ali para o centurião, dizendo que o servo dele estava curado, nós declaramos agora, Senhor, que essas pessoas representadas também vão ser curadas em nome do Senhor Jesus, Senhor. Ó Deus, também, Senhor, ó Deus, toma nas Tuas mãos agora, Senhor, cada sonho, cada projeto, Senhor, a necessidade dos Teus filhos nesta noite, Senhor. Ó Deus, se tem alguém enfermo aqui, Senhor, cura, Senhor. O Senhor ressuscitou, foi depois de 4 dias em decomposição, Senhor. Ó Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é magnífico, Senhor. O Senhor, ó Deus, faz milagres, ó Deus, aonde o homem não consegue chegar, aonde a mão do homem não consegue tocar, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. O Senhor não mudou. Ó Deus, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Senhor. O Senhor está aqui nessa noite, Senhor, ó Deus, nos ouvindo, Senhor, do Teu trono, se inclinando, Senhor, como Davi disse, que o Senhor se inclina do Teu trono para ouvir o nosso clamor, Senhor. Ó Deus, e assim nós cremos, ó Deus, nós queremos crer mais e mais a cada dia, queremos ver a glória do Senhor, queremos experimentar o sobrenatural de Deus, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, ó Deus, a ter cada dia uma porção de fé, Senhor, e que ela seja dobrada sobre as nossas vidas, ó Deus. Que nós não venhamos ver as circunstâncias, que nós não venhamos ver as situações, ó Deus, porque o Senhor está no mesmo patamar, o Senhor não muda, o Senhor, ó Deus, é um Deus, ó Deus, que é imutável, Senhor. E é assim que nós vemos o Senhor nesta noite, é assim que cremos, ó Deus. É por isso que nós estamos aqui, Senhor, para receber, ó Deus, nesta noite, Senhor, um milagre sobre as nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo sacrifício da cruz, Senhor. É por acreditar em Ti que nós vamos receber também, Senhor, pela fé, por crer, ó Deus, que nós vamos herdar também a vida eterna e a salvação, Senhor. Pai, alcança também as vidas, ó Deus. Nós declaramos agora, Senhor, pela fé, muitas vidas chegando neste lugar em nome de Jesus, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Continua falando conosco, Senhor. Continua ministrando em nossos corações, Senhor. Ó Deus, a incredulidade, Senhor, não ache morada no nosso coração, Senhor. Que ela caia por terra agora no nome de Jesus. Que nós venhamos olhar sempre para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, Senhor. Muito obrigado, Pai. Assim nós oramos, agradecidos por tudo, em o nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Deus abençoe. Quero perguntar aqui, né? Alguém quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Aqui todo mundo já é da igreja, amém? Mas eu quero fazer essa oração para você em casa, amém? Os irmãos podem assentarem. Você que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, dá um passo de fé, crer
que realmente Ele morreu na cruz por mim e por você, que realmente esse Deus está vivo para todo sempre. Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E você que quer receber o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, receber Jesus na sua vida, e você vai ver que Deus vai trazer uma mudança. Você vai sair da condição de criatura para filho de Deus. E aí o tratamento é diferente. Aí nós sabemos que Deus é um Deus que guarda, que protege e que supre a necessidade dos filhos. Você em casa que me acompanha e quer fazer essa oração, acompanhe comigo essa oração, hein? E você que tem o desejo de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, você que entendeu a palavra fala de crer, de ter fé. Então eu creio que Jesus realmente morreu em meu lugar, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, amém? Faça essa oração comigo, diga: Senhor Deus, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Perdoa os meus pecados, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida, Senhor. Eu creio que o Senhor é o único Salvador da humanidade, Senhor. Eu creio que o Senhor, ó Deus, foi preparar moradas para nós, Senhor. E eu creio também que o Senhor há de voltar, ó Deus, para nos levar. Aonde o Senhor estiver, nós estaremos conosco. Senhor, muito obrigado por me alcançar nessa noite. Perdoa os meus pecados. Ó Deus, purifica a minha vida, Senhor. Ó Deus, e me fortalece, Senhor. Me dê força, Senhor, para caminhar, ó Deus, nos teus caminhos e na tua presença. Também nos ensina a cada dia ter uma porção de fé sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Pai, assim eu entrego a minha vida a Ti, em o nome daquele que vive, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você que fez essa oração, vai aparecer no seu monitor embaixo aí o telefone dos pastores. Você pode entrar em contato conosco aqui, queremos aconselhar você, direcionar você e orar por você, amém? Entre em contato conosco, que Deus abençoe, que nós possamos receber os milagres do Senhor através da fé.